Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 1 da unidade 2 da nossa disciplina de conceitos da administração. Eu sou o professor Eider Jefferson Gonçalves e vamos dar continuidade então aos nossos conhecimentos administrativos. Bom, nesta aula nós iremos abordar a unidade 2, iniciar a unidade 2, onde iremos falar sobre as principais teorias da administração, parte 1, porque são muitas teorias, então nós temos aí 2 unidades do livro falando sobre as teorias administrativas que abordam os conceitos da administração. Então, as principais teorias nós começamos aí com uma pequena introdução, né? Então, levando em conta as tarefas, a estrutura, as pessoas, o ambiente, a tecnologia, a competitividade, todas as teorias são válidas. Não tem como a gente dizer, a teoria clássica é mais importante, a teoria científica é mais importante, a humanista é mais importante. Todas elas são importantes e todas elas contribuíram para que a administração evoluísse e chegasse ao patamar que é hoje, né, com toda a sua importância, sendo disciplina, né, sendo curso específico aí para universidades. Então, a administração tem toda essa importância hoje justamente porque essas teorias, todas elas juntas, ajudaram para que essa evolução acontecesse, né? Então, elas não são contrárias umas às outras, elas se complementam, tá? Então, vamos deixar isso muito bem claro. E nos dias atuais, qualquer um dos conceitos pode ser aplicado. Isso vai depender muito da realidade de cada organização. Então, em uma organização, o conceito da teoria científica vai se encaixar melhor em um determinado momento. Na mesma organização, eu posso utilizar a teoria humanista, tem a teoria clássica, a científica, a sistêmica, todas as teorias que nós vamos ver. Então, tudo vai depender do propósito, do momento e de como está organizada aquela organização, né? Então não há nenhuma teoria mais importante que a outra, mas sim situações onde a utilização de uma é mais apropriada que a outra, né? Então nós temos que medir, por isso que o administrador precisa estudar, ele precisa se capacitar, ele precisa realmente ter os conhecimentos administrativos para poder identificar em que momento a empresa, a organização, ela vai aceitar melhor ou ela vai precisar de uma teoria A ou de uma teoria B. Então nós vamos começar falando sobre a teoria clássica, né, que é uma das mais conhecidas da administração aí. A teoria clássica da administração foi idealizada por Fayol, né, se vocês não ouviram falar, mas acredito que muitos já devem ter ouvido falar do Henri Fayol, né? Henri Fayol, lá nascido em 1841 e faleceu em 1925. Sua característica, qual é a característica da teoria clássica? ênfase na estrutura organizacional, então busca evidenciar muito bem a estrutura de uma organização, né, com suas partes, as suas funções, as suas subdivisões, levando em consideração a visão do homem econômico e também pela busca da eficiência máxima. Então, buscar eficiência nos processos dentro dessa organização. Enfoque na organização formal, então muito bem formalizada, princípios gerais da administração e funções da administração. Na visão de Carvalho, a teoria clássica é, na verdade, um conjunto de estudos que se caracterizam fundamentalmente por serem inovadores para aquela época, virem de encontro à real necessidade de toda uma sociedade mundial que se industrializava rapidamente e, por último, trariam mudanças que marcariam época e consequências inesperadas, boas e ruins, porém inevitáveis, uma segunda revolução industrial. Então, assim, é como se a teoria clássica ela surgisse como a chamada segunda revolução industrial, com todos os seus conceitos, com todas as suas possibilidades, né? Veio para revolucionar a época. O que mais que nós temos sobre a teoria clássica? O Chiavenato, que é um nome bastante importante da administração, né? De acordo com o Chiavenato, ele diz que o Fayol ele apresenta 6 funções básicas que considera essenciais a toda empresa, né? Que vem do que? Da teoria clássica. Então a teoria clássica de Fayol diz que existem 6 funções básicas para que a organização possa funcionar, né, corretamente, que são funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança, funções contábeis e funções administrativas. Nossa, professor, isso não é novidade. Claro que não. Nós podemos ver que as empresas hoje em dia, todas elas praticamente precisam se preocupar com todas essas funções, né? Técnicas de produção de bens e serviços, comerciais de compra e venda, as financeiras se preocupar ali com
as finanças da empresa, segurança, proteção aos bens, proteção às pessoas, né? Questão da segurança do trabalho, por exemplo, contábeis, os inventários, documentos contábeis, demonstrativos, fisco, né? As questões fiscais, e administrativas, que é todo o planejamento, a organização, a direção e o controle de todos os processos dentro da empresa, dentro da organização. Então aqui nós vemos que Fayol não estava errado e que a sua teoria clássica ela é muito bem utilizada, muito bem encaixada nos dias de hoje, dentro de praticamente todos os tipos de organizações. Que mais que o Fayol ainda defendia na teoria clássica, né? Ele defendia que existiam as funções básicas também da administração, que na época eram 5 definidas por ele. Que funções básicas eram essas? Prever, visualizar o futuro e traçar ações, que nós vamos ver que depois evoluiu para o planejar, tá? Organizar as coisas, comandar, coordenar e controlar. Comandar e controlar e coordenar, depois também se juntaram formando uma única função, né? Que foi o Peter Drucker que fez isso. O Peter Drucker ele pegou essas 5 funções aqui do Fayol e deu uma modernizada, transformando no chamado PODC, transformando 5 em 4. Ele juntou comandar e coordenar e fundiu isso em dirigir. Então quando você dirige, vamos pensar num carro, né? Quando eu dirijo um carro, ao mesmo tempo estou comandando o carro e estou coordenando ele, para onde que ele vai, tá certo? Então dirigir, orientar pessoas e tal, e controlar que manteve. Então Fayol defendia essas 5 funções administrativas na sua teoria clássica. Que mais que ele defendia na teoria clássica? Por isso que é tão importante. É muita coisa, né? Nós estamos colocando os pontos fundamentais aqui. Então, segundo o autor Rossès também, ele diz o quê? Que para melhorar, explicar as suas ideias, do Fayol, ele colocou lá 14 princípios que, segundo ele, norteiam o processo administrativo na teoria clássica. Que são mais especificidades dentro daquelas 6 que nós vimos, né? Por exemplo, divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, né? Uma pessoa comandando, unidade de direção, todos seguirem a mesma direção, ou seja, o mesmo objetivo, subordinação, interesse individual ao bem comum, ou seja, é mais importante a empresa do que os meus desejos pessoais, né? Meus interesses pessoais, remuneração justa, centralização, ele já defendia a centralização e não a descentralização, como nós vimos o Peter Drucker, e hierarquia, respeitar a hierarquia, ordem, ter ordem, né? Organização, equidade, ou seja, igualdade de trabalho, igualdade entre as pessoas, estabilidade pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Então esses são os 14 princípios que o Fayol defende na teoria clássica. Então aqui nós falamos da teoria clássica, que foi estabelecida por Fayol aí, né? E vamos agora falar um pouco sobre a teoria científica, que também é uma das teorias mais conhecidas dos conceitos da administração. A teoria científica é um modelo de administração desenvolvido pelo americano Frederick Winslow Taylor, ou tão conhecido mundialmente, né, como simplesmente Taylor, né? Taylor é o pai da administração da produção, né, ou da administração científica, da administração industrial, vamos dizer assim, né? O Taylor foi o cara mais importante para essa área mais específica da administração. Então, segundo o Kevin Natt, ele foi o fundador da administração científica, né, o pai da administração industrial, nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. A sua teoria tinha como ênfase o chão de fábrica, ou seja, ele focava nas tarefas, naquilo que acontecia no dia a dia dentro da fábrica, né? Enfoque na produção, por isso que é o pai da administração da produção, no nível operacional. Então ele não ficava mais muito preocupado com os gestores, com o nível estratégico ou tático, mas sim com o nível operacional do que acontecia ali no chão de fábrica. Ou seja, o seu trabalho deu ao chão de fábrica, ao operariado, uma visão, né, uma importância maior nas tarefas, né, como essas tarefas eram desenvolvidas, né? Então ele apresentava os seus estudos, né, introduziu 4 princípios fundamentais da administração científica, que eram princípio do planejamento, planejar, princípio de preparo dos trabalhadores, que é treinar o trabalhador para fazer o trabalho corretamente, o princípio do controle, além de você treinar o trabalhador, é você acompanhar se ele está realmente fazendo, baseado em um padrão que é estabelecido nesses treinamentos, e o princípio da execução, que é fazer com que realmente se dê condições para que o trabalhador execute aquele trabalho, através de ferramentas adequadas, através de vestimentas adequadas, todo um ambiente que seja adequado para que ele realmente faça o seu trabalho dentro do que foi esperado, né? Então são os 4 princípios aí defendidos pelo Taylor na teoria científica.
Que mais, pessoal, que nós temos de importante também na teoria científica de Taylor? O chamado estudo dos tempos e movimentos. O estudo dos tempos e movimentos causou uma revolução na época e causa até hoje, né, e se ele for bem utilizado, que nada mais é do que você diminuir movimentos para ganhar tempo. Nós sabemos que tempo é dinheiro, então quanto mais movimentos repetitivos você tira de uma atividade física ou de uma atividade industrial, mais tempo você ganha. Esse tempo que você ganha você pode estar aprimorando outras atividades ou fazendo outras atividades no chão de fábrica, né? Então ele cronometrou o tempo daqueles trabalhos que eram desenvolvidos, né? Os tempos e movimentos, e com base nesse tempo que foi cronometrado, ele pôde estabelecer um padrão em que os operários todos tinham que obedecer aquele padrão. Incentivou os patrões a pagar pela produtividade. Então o Taylor que foi o cara aí que deu esse boom, né? Quem produz mais merece ganhar mais, né? Então ele despertou esse interesse, essa forma de pagamento aí, tá certo? E daí, bom, falamos aí um pouco do Taylor, da administração científica, vamos passar agora para a teoria das relações humanas. Então a teoria que surgiu aí um pouco em contraponto da teoria do Taylor, que era muito criticada por ser muito mecanizada, buscando muita eficiência produtiva. Até surgiu aquele filme Tempos Modernos, lá, estrelado por Charles Chaplin, que era uma crítica forte às teorias de Taylor e de Ford. E daí então veio a teoria das relações humanas, né? Também conhecida como a escola humanística da administração, teve seu início nos Estados Unidos através dos estudos dos comportamentos dos operários de uma fábrica, aonde eles queriam provar que a iluminação, ela intervinha na eficiência e na produtividade dos operários, e depois acabaram descobrindo que não é bem isso, né? Então a teoria tinha como ênfase as pessoas, como que essas pessoas devem ser tratadas, ou como que elas se comportam, e o que faz com que essas pessoas possam produzir mais e melhor, né? Enfoque na organização mais informal, em motivação dos funcionários, dos operários, liderança e comunicação entre o grupo. E o que aconteceu? Esse estudo que aconteceu é conhecido como o estudo de Hawthorne, né? Na fábrica de Hawthorne, que era uma fábrica lá da Western Electric. Foi feita aí, liderada pelo Elton Mayo, George Elton Mayo, com toda uma equipe de assistentes e engenheiros, aonde eles queriam provar que a iluminação influenciava, mas acabaram vendo que não era só a iluminação, mas sim fatores psicológicos de cada pessoa que influenciavam na produtividade e na qualidade desses produtos, né? Então essa pesquisa ela chegou a esse ponto. Que mais que a gente pode falar? Então teve um enfoque bastante forte na fadiga humana e nos acidentes de trabalho, o que causava tanto cansaço, tanta fadiga, o que causava tantos acidentes de trabalho, né? Também na questão por que havia alta rotatividade, condições de trabalho sobre a produtividade. Então eles acabaram descobrindo que os fatores externos, muitas vezes, e pessoais, que cada pessoa trazia de sua casa, da rua, de outros ambientes, causavam impacto, muitas vezes positivo ou alguns até muitas vezes negativos e alguns até positivos dentro da produtividade da fábrica. Então a pesquisa foi muito longa, teve 4 fases muito longas aí que puderam provar isso. As operárias reagiam às experiências de acordo com as suas suposições pessoais, o que elas pensavam, né? Então houve sobreposição, do fator psicológico ao fator fisiológico. Então o psicológico ele influenciava o fisiológico, o físico, né? E os pesquisadores passaram a fixar os estudos então aí mais forte nessas questões das relações humanas e do que elas causavam na produtividade. Daí o Chiavenato ele coloca que a experiência de Hawthorne foi suspensa em 1932 e sua influência sobre a teoria administrativa foi fundamental e abalou os princípios básicos da teoria clássica e científica. Por quê? Porque focava mais na relação humana entre patrão, empregado e entre aqueles que trabalhavam em conjunto. Tá certo, pessoal? Então conclui-se que o nível de produção, pela teoria humanística, o nível de produção é resultante da integração social entre as pessoas que trabalham juntas ali. Tá certo? Então essa foi a nossa aula 1 da unidade 2. Até a próxima.